E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula no Se Liga na Educação. Quem está aqui comigo hoje é o Hermes. Ei, Hermes, tudo bom? Pessoal, na aula de hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante. Você já ouviu falar em placas tectônicas? Sabe o que é isso? O que quer dizer placa tectônica? Vem comigo que nessa aula vocês irão aprender um pouco mais sobre isso. Essa aula vocês encontram, né, ela lá no caderno pedagógico do 7º ano do Ensino Fundamental 2. E para isso nós iremos trabalhar a seguinte habilidade da Base Nacional Curricular ou currículo regional de Minas Gerais. A habilidade de justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva dos continentes. Professor, o que isso tem a ver com as placas tectônicas? Pois é, muita coisa. Vamos lá. Você acha que os continentes estão todos parados ou eles estão em movimento? Sem contar o movimento da Terra. A gente não está falando daquele movimento de rotação e translação que a Terra faz ao redor do seu eixo e ao redor do satélite, que é o Sol. Não é esse movimento. Você acha que os continentes, eles se movimentam em cima do manto, né, na crosta? Qual que é a distância, né, entre esses continentes? Ela é sempre a mesma? Ela permanece fixa? Então, com base nessas perguntas, nós iremos entender e estudar, né, essa questão das placas tectônicas e o movimento dos continentes. Então, vamos lá. Para começar, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que é o seguinte. Observando essa imagem aqui, pede-se para elaborar uma hipótese que explicasse o surgimento de um fóssil do réptil Cinognathus, que foi encontrado o fóssil dele tanto na América do Sul quanto na África. É essa espécie de dinossauro aqui. Como assim? São dois países que estão tão distantes, né, separados ali por um oceano. Como que esse animal foi encontrado tanto na África quanto aqui no Brasil? Como explicar essa diferença de ambientes, de distância e o mesmo tipo de animal, o mesmo tipo de fóssil, perdão, nesses dois continentes? Então, a partir daí, né, começaram-se a especular como era antes. Sempre foi assim, os continentes, cada um no lugar que está hoje em dia? Ou isso foi diferente em determinada época? Bom, alguns estudos, né, que datam lá 1800, 1900, no início de 1900, nós tivemos algumas evidências e um pesquisador alemão, um cientista chamado Alfred, ele propôs que milhões de anos atrás, os continentes poderiam estar unidos. E essa união, né, formando um grande continente, ele chamou de Pangeia. Pensa, pessoal, num quebra-cabeça. O quebra-cabeça não vai ter diversas partes. Quando ele analisava o mapa mundi, né, quando ele observava o planeta, ele via que várias regiões dos continentes se encaixavam, que era, por exemplo, o caso da América do Sul e do continente africano. Se você parar para observar a costa de uma região, né, da África, encaixa com a costa do Brasil. Além disso, as rochas presentes, tanto aqui na nossa costa brasileira quanto lá na África, tinha uma semelhança muito grande. A estrutura que formava essas rochas tinham semelhanças muito grandes. E isso fez com que eles começassem a especular que os continentes, em um determinado momento, ficaram, né, todos juntos, formando então a Pangeia, como um quebra-cabeça todo montado. E aí, quando você separa essas peças do quebra-cabeça, você tem diferentes peças, mas que, quando você observa, você consegue juntá-las e elas se encaixam. Então, o planeta Terra, ele é formado por
diferentes peças, que são chamadas de placas tectônicas. Então, de acordo com esse cientista alemão, em um dado momento, a Pangeia, que é aquele continente grande, onde tinham todos os continentes ali reunidos, grudadinhos uns aos outros, ela começou a separar, começou a dividir e separar, e cada uma foi ganhando um espaço. Isso de acordo com a movimentação do manto, das placas tectônicas. O movimento dessas placas faziam com que esses continentes fossem então se dividindo e separando, formando o que hoje nós temos, né? América do Norte, América do Sul, continente asiático, africano, europeu e por aí vai. Então, essa teoria, né, dele de que tudo vinha de uma origem em comum, ou seja, da Pangeia, ficou conhecida como a teoria da deriva continental. A origem dos continentes se deve por aí. Então, explica, por exemplo, nessa imagem, a gente vê como que ocorreu essa movimentação. Inicialmente, nós tínhamos um continente único, grandão, está sendo formado aqui, ó. Olha só como era anteriormente. E aí esse continente, ele começa a sofrer divisão, esse grande continente, e a se separar. Está um pouquinho acelerado aqui, mas dá para ver que inicialmente nós temos um continente único, chamado de Pangeia, e ele começa a se separar em determinado momento, ok? Era a formação inicial, olha só, aqui ó, nós vamos ter a formação da América do Sul, olha como ela encaixava aqui na África. A América do Norte também se encaixava próximo à costa da África e continente europeu. Aqui a gente tem uma imagem que a gente consegue observar bem esse encaixe que existe da América do Sul com o continente africano. Então, a gente percebe que o encaixe é como se fosse aquele quebra-cabeças que consegue encaixar as pecinhas entre o continente americano do Sul e o continente africano. Então, em um determinado momento, sim, esses continentes foram unidos, eram unidos, né? E aí eles se separaram e eles ainda estão em constante movimentação. A gente ainda tem esse evento acontecendo todos os dias, embora a gente não perceba, porque isso demora milhares de anos, pessoal, para acontecer. Essa divisão dos continentes e também a união dos demais. Pode ser que um dia isso aconteça, deles reunirem novamente, mas isso pode acontecer só daqui a milhões de anos, porque o movimento é lento. É cerca de 10 centímetros que esses continentes se afastam por ano. Então, a gente tem um processo lento ocorrendo aí ao longo desse tempo. Bom, então quando a gente analisa aqui, ó, o mapa mundi, todo o continente americano, América do Norte e América do Sul, continente africano, asiático, europeu. Você acha, né? Eu acabei de responder essa pergunta, mas você acha que há milhões de anos, daqui a alguns anos, né? Na verdade, milhões de anos, o mapa da Terra vai estar do mesmo jeito que está aqui, que a gente consegue enxergar hoje? Vocês acreditam nisso? Para pensar em tudo o que eu expliquei até agora. É possível a gente afirmar que a Terra, o Brasil vai continuar na mesma posição que está hoje dentro do planeta? Ou ele vai estar em movimento, mais próximo, por exemplo, da costa aqui próximo ao Japão, a Oceania e por aí vai? Então, de acordo, né, com a deriva continental e com o movimento das placas tectônicas, sim, isso está ocorrendo há muito tempo. Como eu disse para vocês, nós tivemos a primeira formação do continente inicial, que era a Pangeia. Essa Pangeia, em um segundo momento, né, há cerca de 200 milhões de anos, ela foi dividida em duas regiões distintas, que
ficou conhecida como Laurásia, e a Gondwana. É difícil esse nome, Gondwana. Isso foi há 200 milhões de anos atrás, enquanto que a Pangeia, 225 milhões de anos. Então, da Pangeia para a Laurásia, demorou 25 milhões de anos. Gente, é muito tempo, se a gente parar para pensar. Então, nós não vamos ver isso acontecer. Isso aqui aconteceu, então, essa diferença separando a Laurásia da Gondwana, no momento do Triássico. E aí nós tivemos também a separação maior dos continentes. Começou-se a se separar o continente americano do norte, do europeu, e o continente africano dos demais, assim como Oceania, Antártida e por aí vai. Isso aconteceu aqui já no Jurássico. No Cretáceo nós já tivemos uma separação bem maior entre o Brasil e a África, há cerca de 65 milhões de anos, é mais ou menos o tempo que nós estamos falando. E aqui, ó, na atualidade, nós temos a separação total desses continentes. Americano, africano, a América do Norte com o continente europeu, o asiático também e a Antártida, assim como nós temos lá a Oceania. Então, esse processo é um processo, né? A deriva continental, ela ocorre de uma forma muito lenta. Cerca de mais de 200 milhões de anos foram precisos para que esses continentes se afastassem. Mas isso explica toda a trajetória e o porquê que a gente encontra fósseis de animais na África e no Brasil, o mesmo tipo de animal, ou na Europa e América do Norte. Então, essa explicação é aqui dá origem, né, a esse evento. Bom, isso tudo graças ao movimento dessas placas tectônicas aqui, que estão embaixo. O Brasil, ele não está situado em divisa de placas. E isso é muito importante falar para vocês, porque explica com que os fenômenos naturais, nós vamos ter uma aula só para falar dos fenômenos naturais. Mas só para a gente adiantar aqui, ó, olha só, aqui a gente tem uma placa, nós temos diferentes placas, placa antártica, placa do Pacífico, placa de Nazca, placa da sul-americana, placa africana, australiana. Essas diferentes placas que nós temos no planeta Terra, elas ora podem encontrar uma com a outra, e quando elas se encontram, elas formam as cordilheiras dos Andes, por exemplo, o Monte Everest, cadeias montanhosas. Elas podem afastar umas das outras, porque depende do movimento que elas estejam fazendo. Elas podem afastar, e quando elas afastam, elas vão formar fendas, crateras, seja ela na crosta oceânica ou então na territorial, né, onde a gente tem os continentes, as florestas, o Brasil aqui, por exemplo. Então, nós vamos ter afastamento ou então o encontro dessas placas. Em alguns momentos, elas também podem fazer um movimento lateral uma à outra, paralelo. Esse movimento pode gerar, né, abalos que vem lá no centro da Terra, porque quem está movimentando é o magma que está embaixo da crosta terrestre. Então, esse movimento faz com que essas placas façam os fenômenos naturais acontecerem. Tsunami, terremotos, o próprio vulcão, para ele ser formado, a gente tem o encontro de placas, e aí você tem a formação da cadeia, o magma que está lá embaixo na crosta terrestre, ele vai subir em determinado momento e o vulcão entra em erupção. Quando ele entra em erupção, é um fenômeno natural, né? Derrama-se então a lava, o magma que estava lá no interior, em altas temperaturas, formando assim rochas, né? E algumas cadeias montanhosas também, graças à ação desse vulcão. Então, essas placas, como eu citei o exemplo para vocês, são semelhantes ao quebra-cabeça.
elas se encaixam e o movimento delas, né, tem umas setinhas aqui, ó, que mostra o tipo de movimento que elas fazem. Ora elas estão afastando umas das outras, ora elas estão encontrando uma com a outra, como é o caso aqui, ó, da placa australiana com a placa do Pacífico. Isso faz com que aconteça terremotos e tsunamis, e o que explica, por exemplo, que aqui no Brasil a gente não tem esses fenômenos acontecendo, porque eles são causados devido ao movimento que essas placas tectônicas estão fazendo. Então, como nós estamos inseridos sobre uma placa e não sobre a divisão dela, se a gente tivesse na divisão, a gente teria esses movimentos, né, acontecendo e gerando os fenômenos naturais que poderiam ocorrer. Mas aqui no Brasil a gente não tem esse problema. Ao contrário, né, da Oceania, da Austrália, que está inserida bem próxima a uma convergência de placas. A América do Norte também está inserida em convergência de placas, na África, na Europa. Então, nós temos diferentes regiões do planeta que estão no meio do encontro dessas placas. E aí, esse encontro faz todo o desastre acontecer, o desastre natural, como nós já vimos acontecer em diferentes países. Bom, por que isso ocorre? Como eu expliquei nas aulas anteriores, a estrutura da Terra é formada pela crosta terrestre. Embaixo da crosta terrestre, nós temos o manto. Esse manto, pessoal, é feito de um material que é um material pastoso e com altas temperaturas. E aí nós temos um processo chamado de correntes de convecção acontecendo aqui. O material, né, que é a rocha, que está derretida lá no magma, aqui é mais quente, ela vai subir, ela se torna menos densa. E o que está mais frio, ele desce porque ele se torna mais denso. Isso vai formar um processo que a gente chama de corrente de convecção. Ora, sobe o material que está quente, ele então resfria. Ao resfriar, ele muda, né, a densidade dele e cai novamente. Então, esse processo de convecção que ocorre embaixo da crosta terrestre faz então com que a placa tectônica se movimente. Então, nós vamos ter diferentes movimentos, né? Ora, do movimento delas se encontrando, o movimento delas paralelas umas às outras, ou então de afastamento de uma da outra. E aí, quando eu tenho, por exemplo, uma fenda formada por causa do afastamento dessa crosta, esse material que está logo aqui embaixo, formando magma, ele vai então sair e ser expelido para fora da Terra, causando a erupção dos vulcões. Olha aqui, ó, um arquipélago vulcânico, está aqui nesse caso dentro do oceano, e nós temos então a erupção desse vulcão, devido ao afastamento de duas placas tectônicas, ok? Isso pode acontecer em qualquer região onde esteja inserida essa divisão de placas. Onde eu tiver duas placas se encontrando, eu posso ter um movimento de afastamento, cria-se então a fenda, o material magmático quente, com altas temperaturas que está aqui embaixo, ele sobe e o vulcão entra em erupção. Quando ele entra em erupção, aquela lava se espalha, né? E forma diferentes rochas, que nós temos também. Se você não viu nenhuma aula sobre isso, procure nos nossos canais de comunicação, que a gente tem uma aula falando só sobre os tipos de rochas, okay? Que são formados aí através desse material que é expelido de dentro da Terra para fora da Terra. Então é isso, pessoal. As placas
tectônicas são a explicação para que ocorra, né, o movimento dos continentes e gere, então, os diferentes continentes que nós temos hoje. Fica aqui as nossas referências, caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre o tema. Se ainda tiver alguma dúvida, mande sua pergunta para a gente no nosso Tira Dúvidas toda quinta-feira. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigada pelo carinho e pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau.